Palavra-chave na tragédia grega é híbris. Híbris significa desmedida, significa aquilo que vai levar o sujeito por um excesso ao erro, a amartia. Essa amartia, que é o erro, que é um erro político, é um erro religioso, que vai ser, por exemplo, na peça do Édipo Rei, marcado pela presença da peste, da calamidade pública, etc. Essa amartia, ela se distingue profundamente da culpa ainda. O erro é o erro do sujeito, não é específico, mas que só denuncia que a comunidade moral, aquela comunidade, aquele ethos específico vai mal. Aquele ethos não está cuidando dos seus, não está cuidando dos rituais. Então esse erro, a amartia, tem que ser corrigido de alguma forma para que a comunidade se salve e não apenas o próprio sujeito, né? O Édipo, ele vai se punir, é verdade, né? Ele vai furar os olhos, mas para retomar toda a estrutura de poder. O poder passa para Creonte, passa a funcionar seguindo as regras divinas, né? As regras da polis. Não é só uma questão da culpa individual. No caso do Édipo, a híbris, né? O excesso que vai levar à amartia, ao erro, a híbris é o excesso de saber. Ele quer saber de tudo, ele quer saber mais do que o oráculo. Do ponto de vista psicanalítico, o oráculo, esse vaticínio, por assim dizer, funcionaria um pouco como um inconsciente. São forças muito maiores que a gente, desejos e fantasias inconscientes, contra as quais a gente não poderia lutar. A gente tem que saber o que está vindo de lá do inconsciente, aceitar em alguma medida, aí sim tentar corrigir a partir desse reconhecimento do inconsciente, mas não lutar contra, não fingir que o inconsciente não existe, que o oráculo não existe, né? Como o Édipo tentou fazer, fugindo de Corinto, por exemplo. A leitura que o Freud vai fazer do mito de Édipo é completamente anacrônica. Essa crítica vai ser feita pelo Jean-Pierre Vernant, Mythe, pensée chez les Grecs. É um livro super importante que vai ser traduzido também, né, alguns desses ensaios aqui em Mito e Tragédia na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant e do Pierre Vidal-Naquet, traduzido e publicado pela Perspectiva aqui no Brasil. Vale muito a pena ler o capítulo 4 aqui, Édipo Sem Complexo, do Jean-Pierre Vernant, desse livro, né, que também está presente nesse aqui. Um livro, né, de Vernant e Vidal-Naquet, que se chama Édipe et les mythes, que vai, né, articular o Édipo, né, com outros mitos também. É bem interessante dar uma olhada nesses livros desses autores, que vão apontar para o caráter religioso da peça, para o caráter político, etc. O Freud vai pegar essa peça e transformá-la numa narrativa sobre o romance familiar burguês. Um romance familiar de amor, né, entre uma criança, geralmente um menino, que se estabelece hereditariamente, biologicamente, universalmente e que tem a ver com o incesto e o parricídio. No caso das meninas, o Édipo ele só inverte a polaridade, mas a lógica é a mesma. A menina vai amar o pai e vai desejar matar a mãe. O Freud nunca vai autorizar outro nome para o complexo de Édipo das meninas, né? O complexo de Electra, alguma coisa que possa nomear o complexo de Édipo nas meninas. Sempre vai manter o masculino, né, como paradigma. Isso também me parece um problema importante, né? Assim, na medida em que o amor heterossexual ele está pressuposto como Édipo normal, então o amor do menino pela mãe, o ódio do menino pelo pai, tudo isso está pressuposto nesse complexo de Édipo nos meninos e é tomado como paradigma também para a sexualidade das meninas, para a constituição subjetiva das meninas. Então, esses autores, Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, vão criticar o Freud justamente nessa leitura anacrônica que o Freud faz do mito. Eu gosto muito da leitura desses autores, né, assim, para entender um pouco o contexto da tragédia, né, como que era fundamental ali naquele tempo, né, 400 antes de Cristo mais ou menos, né, essas peças foram encenadas e tinham toda uma certa lógica, né, da encenação, do tipo de narrativa estava sendo discutido ali. Mas o Freud vai passar por cima desses detalhes. Obviamente o Freud era um classicista também, ele sabia do caráter religioso, político dessas peças.
peças, né? O Freud era um estudioso da cultura grega e mesmo assim ele fez a escolha de dizer, olha, na verdade, Édipo é uma metáfora condensada na peça de Sófocles que acontece na prática, né? Então, uma metáfora que eu vou usar para uma situação que acontece na prática desde as origens da humanidade. Para vocês terem uma ideia, no texto Totem e Tabu, né, um livro importante ali da década de 10, né, 1913, o Freud vai tomar o Totem e Tabu como um livro mitológico dele, por assim dizer, porque ele toma uma hipótese que estava presente no Darwin, dessa organização primitiva da humanidade em torno de uma horda primeva. Essa horda primeva organizada por um pai, que tinha para si todas as fêmeas e destituía do gozo sexual todos os machos dessa horda. Até aí é uma hipótese que estava presente no Darwin. Mas o que o Freud faz? Freud meio que chama o Lamarck, chama a filogenética e continua essa história para dizer, olha, o que acontecia? Os jovens se reuniam, matavam o pai e num verdadeiro ritual totêmico, num banquete totêmico, matavam e devoravam o pai. Esse pai devorado, ele tinha essa propriedade, né, de se tornar, então era esse o desejo desses jovens que matavam o pai, de tomar para si as propriedades desse pai. Até que um desses jovens se tornava de novo o pai primevo e aí o ritual se repetia infinitamente. Até que ele não precisou se repetir mais, porque se internalizou simbolicamente, metaforicamente. Matar o pai, devorar o pai, se tornou simbolicamente a constituição da cultura. A proibição do parricídio, num determinado momento, e a fabricação de mitos que possibilitavam vivenciar essa fantasia sem fazer essa fantasia extravasar para a realidade, essa fabricação desses mitos tornou possível a constituição da cultura. O que torna a cultura possível para o Freud? A proibição do parricídio, a proibição do incesto. São essas grandes proibições que vão instituir a cultura, que vão instituir a possibilidade de subjetivação humana. O Freud está tomando o Édipo, então, como um tipo de lógica constitutiva não só do indivíduo, como também da própria humanidade. É essa leitura anacrônica que o Freud faz. Ele toma o Édipo, que é uma peça do Sófocles, que estava dizendo lá de questões religiosas e políticas, e está dizendo, olha, não me interessa essa questão contextual da peça do Sófocles, o que me interessa é o que essa história pode metaforizar da constituição humana como um todo. Portanto, a crítica ao anacronismo de Freud, ele mesmo responde, tudo bem, eu sei que essa leitura é anacrônica, o Édipo em si não tinha complexo de Édipo, mas não importa, porque para mim a lógica da constituição subjetiva e da constituição da humanidade, enquanto marcada pelo pacto civilizatório, é necessariamente marcada por essa história edípica, a proibição do parricídio, a proibição do incesto. O que Sófocles fez foi só condensar essa historinha que está acontecendo desde as hordas primeiras da humanidade.